A gente já está aqui com a doutora Carmela Gruni, que é advogada trabalhista. Bem-vinda, doutora Carmela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois também para quem assistir, quem está ao vivo aí. Tudo bem, Miriam? Tudo certo. Doutora Carmela, você é advogada trabalhista e eu abri o programa contando que o senador Renan Calheiros publicou um tweet criticando o presidente Jair Bolsonaro por não estar trabalhando já há 7 dias que o presidente está sem nenhum compromisso na agenda, né? É a maneira como as pessoas monitoram a agenda oficial do Palácio do Planalto. E aí o Renan Calheiros falou assim, poxa, será que não caberia uma demissão por justa causa? Eu queria, olha aí, vamos ler, o tweet chegou agora, ó. Desde que foi derrotado pelo Lula, Bolsonaro nunca mais trabalhou. São 7 dias sem sequer comparecer ao local de trabalho. Todo mundo já sabia que ele gosta da vadiagem com o dinheiro do povo, mas não seria o caso de uma justa causa? É claro que não dá para a gente comparar um presidente que está lá eleito com um trabalhador comum, mas só para a gente fazer essa especulação, pode ser interessante esse raciocínio, o que acontece com um funcionário que não aparece por 7 dias, doutora Carmela? Bom, antes de falar sobre o funcionário, eu acho que é importante dizer que essa indagação ela vem sendo pontuada por vários sites, né? Que inclusive, Miriam, conseguiram contar quantas vezes houve a redução de postagem nas redes sociais do presidente Jair e dos seus 3 filhos. Então, aqui diz que diminuiu em 14 vezes, de acordo com o monitoramento de um sistema de postagem. Então, ver o ponto que a gente está, né? Mas, assim, essa questão da ausência injustificada, a gente fazendo um paralelo com a Justiça do Trabalho, é diferente, né? A gente tem lá no 482 tipos de conduta que a CLT prevê. No caso do presidente, a gente tem que considerar o seguinte, a gente tem o artigo 80 na Constituição que fala que se ele tiver impedido para exercer a presidência, tem que assumir o vice ou vacância dos respectivos cargos, a sucessão se daria pelo presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou, em último caso, o Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem isso previsto nesse impedimento. Ele não diz nada, esse silêncio ele significa uma omissão, então a gente vai lá para a Lei 1079, é uma lei de 1950, mas a gente tem outras leis de probidade administrativa, e que fala lá os crimes contra a probidade na administração pública, fala assim, no artigo 9º, que omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis, resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo considerado um crime de responsabilidade. E olha, Miriam, vamos combinar, o senador Marcelo Castro, relator do orçamento, já falando em uma matéria recente aqui no canal de jornalismo na internet, falou que a gente tem aí, relatou vários problemas e que o presidente Bolsonaro, assim como o vice Mourão, eles foram chamados para participar dessa transição e tá tendo dificuldade. E olha só, mais de 900 mil pessoas nós temos presas e que a gente não sabe que em condições estão, se estão submetidas à tortura, se já deveriam estar sendo outros tipos de medidas, as garantias do direito no cárcere. Mais de 21,6 milhões de pessoas aí dependem do Auxílio Brasil e agora vai ser o Bolsa Família. 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que significa que aquela pessoa tem um tipo de incerteza quanto ao acesso à alimentação futura, representando, numa pesquisa de 2020, feita pela a pesquisa Alimento, pela Justiça da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas e a UNB, em Brasília, mostrou que o período de agosto a dezembro de 2020, 59,4% domicílios do país apresentam um grau de insegurança militar, ou seja, alimentar, né? Insegurança alimentar. Quando a pessoa não sabe, ela não sabe quando é que ela vai fazer a próxima refeição, uma coisa terrível isso, né? Então a gente tem um cenário de omissão. Né? E se a gente for olhar na CLT, vai dizer lá que se fosse um empregado comum, ele pode ser
dispensado por justa causa por ato de improbidade, incontinência, negociação habitual ou coisa alheia, né, sem permissão do empregador, mas ainda a gente vai na desídia, que tem mais a ver, ou a reiterado mau procedimento, né? E a questão lá do abandono do emprego, que daí precisa ficar caracterizado a intenção de abandono de emprego pela falta, e daí junto com a falta injustificada. No caso dos trabalhadores e trabalhadoras, seriam os 30 dias consecutivos, que é o que os tribunais analisam, né, como uma situação que justificaria, e tem até a súmula no TST, que é a 32, que faz um paralelo se a pessoa saiu de um auxílio, de uma situação de acidente, voltou e permaneceu 30 dias afastados daí, e daí tem a questão do empregador, que também deve agir, né? Mas, Miriam, é lamentável, né? É um momento que a gente mais precisa, e a gente vê o senador que é o relator, né, que faz essa PEC da transição, dando esse relato, a gente vê que a gente não está no cenário para lá de agradável, né? Pois é, muito triste. Agora, doutora Carmela, antes da gente encerrar, eu quero pedir para quem está aqui assistindo a gente, se inscreve no canal. Se você está chegando agora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que a gente quer chegar em 700 mil inscritos. Carmela, muitos jornalistas se questionam, tem gente que questiona aqui no chat o fato da gente estar falando dessas fofocas em torno da família do presidente. No caso da primeira-dama, vamos falar aqui hipoteticamente, se ela tiver, de fato, levado um tapa do marido porque colocou um silicone enquanto ele ia pescar, o que ela poderia fazer? Uma mulher que está nessa situação de vulnerabilidade, está lá num lugar cercado de todos os holofotes, a quem uma figura pública pode recorrer quando passa por um trauma como esse? Olha, ela é uma pessoa humana como qualquer outra, e a gente sabe que o lado mais vulnerável é aquele que não tem políticas afirmativas. E a gente sabe que o Brasil está aí no ranking de violência contra a mulher. E a primeira-dama, ela é mais uma estatística, pode ser que seja, né, porque a gente não tem comprovações, mas tem denúncias aí acontecendo, e a gente vai ter lá, se for pegar os dados, inclusive do CNJ, a classificação de tipos de violência, e vai ser enquadrado, se for do filho do presidente, a violência familiar, que acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre membros da comunidade familiar formada por vínculos de parentesco natural. Mas, né, a gente tem que ver, primeiro tem essa caracterização, mas a questão é, quem é que vai fazer aquela briga de marido e mulher? Quem é que vai meter a colher? Eu acho que quem está envolvido e tem acesso a essas informações tem que fazer essa denúncia, porque a gente está tratando de uma pessoa que, independente da posição política, religiosa, qualquer que seja, ela tem os seus direitos garantidos na Constituição, e a gente tem que garantir para qualquer pessoa para que ela não tenha violência. Seja a violência pelo sexo, seja a violência, o assédio no trabalho, seja a violência pela uma questão política, que se ela foi ou não um fator que prejudicou a campanha, ela não poderia ser usada com esse fundamento, jamais poderia uma mulher ser utilizada com esse fundamento. Então, é muito triste, viu, Miriam? A gente vê o retrato do Brasil, do péssimo exemplo nacional que a gente tem, e que eu espero que agora, em 1º de janeiro, nós tenhamos uma nova construção histórica de marcos civilizatórios, como disse o professor Marcos. Carmela, lembrei de um outro fato que a gente até já comentou aqui no My News, que o presidente cortou 90% da verba disponível para as ações de combate à violência contra a mulher durante o mandato dele. Foi um levantamento da Folha de São Paulo, foi um corte lá no orçamento do Ministério da Mulher, Família, dos Direitos Humanos, cerca de 70 milhões de reais só em 2020. Quer dizer, a pasta de 2020 para 2022 ficou com 9 milhões de reais. Então, é mais uma informação que coloca combustível nessas especulações de violência ou de algum desentendimento, uma crise ali, né?
doutora Carmela? É muito triste, eu estava até vendo um comentário da senadora Nilda Godin, ao lembrar o Dia Internacional da Mulher, que ela fala sobre esse corte do orçamento como um descaso com a pauta feminina, né? Então, isso é uma notícia desse ano, mais de março, mas que eu acredito que seja importante a gente trabalhar essa questão como uma questão de paridade, de igualdade de oportunidades. A gente sabe, por exemplo, que o Conselho Nacional do Ministério Público não tem nenhuma mulher lá dentro do Conselho. Então, como é que um Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, vai propor pautas afirmativas se não é um espaço plural? Nos seus principais gestores é um espaço onde só tem homens e acredito que ainda sejam todos brancos, né? Então, assim, nós precisamos que esses espaços de poder, de deliberação, de pautas que são necessárias para a construção do país sejam ocupados por pessoas negras, por pessoas com deficiência, por pessoas indígenas, porque a gente precisa ver a pluralidade ser representada nesses espaços, porque são políticas que vão reparar questões históricas que nós enfrentamos. Olha quantos anos nós temos o direito de votar, Miriam. É muito pouco tempo que a gente tá podendo ter de trabalhar. Então, muitas coisas a gente vê ainda que a mulher tem que se abster de trabalhar, e essa questão da violência ela é mais um reflexo do descaso do Estado com a pauta mesmo, como falou a senadora, com a pauta de questões que são muito mais complexas e históricas que a gente vem lutando durante tantos anos. Eu quero ler um comentário aqui, obrigada pelas colocações, doutora Carmela. O Deivini Lamarque Alves Rodrigues, obrigada, Deivini. Ele escreveu assim: olha, odeio o Bolsonaro, mas vocês estão dando a notícia como se tivesse realmente acontecido. É por essa e por outras que as pessoas não confiam mais na grande mídia. Espero que vocês não sigam essa linha. Deivini, a gente não está dando a notícia como se ela tivesse de fato acontecido, a gente só está fazendo especulações e dizendo da falta de informação por parte do próprio governo, que não toma uma posição. Então, nesse ambiente de caos é que começam a surgir especulações. E não é uma especulação qualquer, é um deputado federal, ex-aliado do presidente, que veio a público para dar essa informação. Então, é isso que nós estamos contando para vocês. A gente não está dizendo em nenhum momento que se ele de fato deu um tapa nela, porque ela colocou um silicone enquanto ele foi pescar. O que a gente está trazendo de informação aqui real é que ele cortou em 90% as verbas de programas de combate contra a violência contra a mulher. Doutora Carmela. E Miriam, também, né? O comentário, briga de marido e mulher, a gente sim mete a colher. Tá? Então, a gente tem que intervir. Quando eu estou caminhando na rua, Miriam, eu vejo qualquer coisa que eu vejo, se eu vejo alguma coisa acontecendo, eu já fico com o olho desse tamanho, assim, preocupada, principalmente quando é uma mulher, quando é uma criança, se a criança não está dando a mão para a mãe, se eu vejo que aquela mulher está sendo de alguma maneira constrangida, eu fico preocupada, e a gente tem que se preocupar, porque é o interesse de toda a sociedade a proteção das pessoas, então principalmente aquelas que são vulnerabilizadas historicamente. Pois é, e temos que mudar essa cultura, né? Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto as mulheres são oprimidas. Existe uma cultura de opressão das mulheres e a gente quer melhorar isso aí porque a gente quer que as nossas filhas, netas, bisnetas vivam num país melhor, né? Uma amiga minha contou. Ela mora em Taboão da Serra, ela contou que estava chegando para votar e tinha um homem gritando com a esposa enquanto ela deixava o carro e falando assim, você vai votar em quem eu mandei? Sim, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, tomara que ela tenha ido lá e tenha votado em quem ela queira, né? Dentro da urna o voto é secreto. Mas você vê que ainda tem um homem que chega a fazer esse tipo de constrangimento com a própria mulher, né? Enquanto está ali na boca da urna para votar. A gente conversou na outra oportunidade sobre aquela questão que a gente tem lá perto do artigo 359 do Código Penal, que fala contra os crimes de instituições democráticas, ou lá, né, o 359P, que fala restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do sexo,
raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, isso aí é mais uma demonstração triste de que a gente sabe que tem, tanto aqui no Sul, agora eu estou em Porto Alegre, então a gente sabe que aqui no Sul a gente teve um grande número de casos de denúncias de assédio no ambiente de trabalho por questões eleitorais, e a gente lamenta muito porque a gente tem que garantir com que nós possamos viver a alternância, e nós só teremos alternância no regime democrático. O totalitarismo, ele é o governo dos homens, não é o governo das leis, né? ou da maioria, né? Não é o governo para a população, e não é um governo baseado na legalidade. Eu acho que é importante destacar isso, e importante destacar que dentro dessas mulheres que dependem de Bolsa Família, futuramente, ou Auxílio Brasil, são muitas as mulheres que são representantes do lar aí, que sustentam, que mantêm a casa, e a gente vê, ou aquelas ainda que não conseguem sair de um ambiente de violência pela questão econômica. Então, a gente precisa dessas políticas afirmativas de inclusão da mulher no mercado de trabalho, de garantias à progressão salarial nas mesmas condições, embora tudo isso esteja na Constituição, né, Miriam? Pois a gente tem o artigo 7º, inciso 30, que fala dos mesmos salários no igual cargo. Mas e por que isso não acontece? Né? Ai, doutora Carmela, é muito bom ouvir você falando. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, deixe o seu joia, que é um privilégio a gente ter a doutora Carmela Gruni. Antes da gente encerrar, doutora Carmela, queria trazer um assunto que é mais leve, que seria a volta do horário de verão. O horário de verão foi revogado em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro, e o presidente eleito Lula fez uma consulta ontem pelas redes sociais, perguntando para as pessoas se eles querem a volta do horário de verão. Aliás, foi o ator Bruno Galhaço que fez um pedido para o vice-eleito Geraldo Alckmin, que incluísse a volta do horário de verão no plano de transição. Aí a gente também colocou, olha, aí é o tweet do Lula, que está falando o governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? A pergunta está meio esquisita, né? Porque tinha assim, você é a favor da volta do horário de verão? Sim ou não? O que vocês acham? Você não responde com sim ou não, né? Mas enfim, nós fizemos uma enquete muito legal aqui para a nossa audiência do My News, para saber. Então, eu estava falando, o Bruno Galhaço, o ator, pediu para o vice Geraldo Alckmin, tudo isso é pelas redes sociais, tá, pessoal? A volta do horário de verão. Aí o Alckmin respondeu com um tweet assim, que é um lapisinho, um caderninho, aqueles emojis, sabe? Indicando assim, sugestão anotada, tal. E aí o presidente Lula colocou esse questionamento. A gente está deixando aí uma enquete para vocês, e quero saber sua opinião também, Carmela. Você é a favor da volta do horário de verão? Olha, antes de tu me perguntar, Miriam, eu já tinha votado ali no YouTube. Acompanhando, sou uma das pessoas, já tô declarando meu voto, que eu declarei como a favorável ao horário de verão. Eu acho que essas alterações, assim, eu acho que tem tantas formas positivas de a gente marcar um governo com políticas afirmativas, com programas de governo, com garantias à continuidade. Não é esse retrato que a gente vê, né, de um cenário que a gente vê o próprio senador aí, Marcelo Castro, respondendo depois a um questionamento do Twitter aí do general, né, vice-presidente Hamilton Mourão, falando que ele também estaria convidado, né, para participar do orçamento. Tantas questões importantes, e eles vêm alterar coisas que... Não que isso não seja importante, tá? Mas, assim, olha as coisas que o governo vem querer marcar, vem querer deixar uma marca, sabe? Eu acho que a gente... Claro que eu quero horário de verão, mas eu espero... E eu vi o Twitter ali, a mensagem do Bruno, né, quando ele fez. Eu acho que a gente precisa, claro que voltar a isso, mas a gente agora está num momento que a gente quer saber o que vai acontecer com esse mais de 100 milhões de pessoas aí em segurança alimentar, o que vai ser das creches de escolas aí, onde a gente não tem merenda escolar garantida, sendo que às vezes essa criança que passa
o seu período na escola, é onde ela tem alguma possibilidade de ter uma alimentação mais adequada. Eu estudei em escola pública, fazia a minha refeição na escola, e eu acho que a gente precisa lutar para que isso seja garantido para as crianças, porque elas são o futuro do país. Pois é, ó, a Patrícia Marques, obrigada pelo comentário, ela fala assim, gente, fala logo o que está acontecendo, é passando fome mesmo, insegurança me parece ameno demais. Tá bom. Patrícia, a gente vai falar então, mas aqui insegurança é quando você não sabe se vai comer a próxima refeição, por isso que eles chamam, é você viver nessa dúvida, né, nessa insegurança mesmo, nessa incerteza. Desculpa, Miriam, posso falar? Não, Patrícia, é importante, assim, a gente falou lá no início que nós temos mais de 33 milhões de pessoas passando fome. E esse relato não foi só a partir dos dados que a gente tem, né? Foram elevados agora, do dia 4, pelo senador Marcelo Castro, o relator geral do orçamento. Então, a gente fala em evidências, né? Então, a gente colocou essas evidências lá no início da nossa conversa e, com certeza, está passando fome mesmo. E é muito triste saber que mais de 54 ou 59, mas mais da metade da população não sabe o que vai comer. Isso aí é demais de triste, sabe? É terrível mesmo. E, Carmela, você estava falando de orçamento, eu lembrei de um texto que eu vi no jornal o Globo de hoje, contando que tem legendas do centro, como PSD, D de dado, União Brasil, aqueles partidos que apoiam a base do governo, né, o PL, o PP, republicanos, eles estão conversando com o governo eleito sobre uma formação de base para buscar justamente cargos e controle em orçamentos que são bilionários, né? A gente tem aí o orçamento do MEC, orçamento da saúde, então são esses pontos que a gente tem que discutir, né? Tem que trazer a público para esclarecer, né? Para que essas discussões não fiquem só lá nos bastidores do poder e que a gente saiba de fato o que está acontecendo, né? Como é que o novo governo vai administrar todos esses pratos, vai dividir essa sede de poder, porque ele também precisa dessa base de apoio para poder governar, né, Carmela? Olha, Miriam, vamos combinar. Os objetivos do Brasil estão expressos lá no artigo 3º da Constituição. Então, qualquer parlamentar, aliás, todos os parlamentares têm o compromisso assumido com a Constituição Federal. E se nós formos lá analisar o artigo 3º, inciso 2º e inciso 3º, eles falam: garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como, lá no inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, não interessa se ele é do partido A ou B. A Constituição, ela é clara e todos os parlamentares eles têm que zelar pela primazia, pela, vamos dizer assim, a Constituição viva, colocar em prática os preceitos constitucionais estabelecidos lá pelo Poder Constituinte originário que fez em 1988. Eu acho que é um compromisso não só dos parlamentares, mas de toda a população brasileira de cobrar para que esses objetivos fundamentais sejam garantidos. A liberdade de religião, a liberdade de imprensa, mas não a liberdade de fake news, né? A gente sabe disso também. Então, a gente está aqui para contribuir, Miriam, é sempre um prazer, e eu acredito que, independente do partido que eles tiverem, agora eles estão todo mundo lá, e eles vão ter que compor os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E nós, enquanto sociedade, vamos ter que cobrar essa postura, escrevendo e-mail, participando dos debates, das audiências públicas, porque é assim que a gente participa e muda o país. Maravilhosa, doutora Carmela. A Cíntia Pereira está falando aí que gostou muito, o pessoal está elogiando.
Doutora Carmela, é show de bola, disse a Julieta Aires, obrigada pelos comentários. E a gente ainda vai ler o resultado da enquete, mas eu vou liberar a doutora Carmela Gruni e agradecer demais a sua participação aqui no almoço. Um abraço para ti, para todos, todas e todos aqui na internet e toda a equipe técnica na pessoa do Giba. É isso aí, hoje a gente agradece demais a sua participação, Carmela. Beijo. Bom dia, beijo.